JB, hoje eu continuo olhos nos olhos com a médica que esteve aqui semana passada conosco, especialista em pediatria e pós-graduada em nutrologia. Ela está dando aqui uma verdadeira aula sobre obesidade infantil, sobre os problemas que hoje são comuns nas crianças e nos adolescentes. E como nós todos temos filhos e queremos saber, ela aceitou continuar comigo aqui no programa. Falo de Sandra Minakawa. Que bom que você pôde, viu, Sandra? Muito obrigada, Eu que querida. agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Nós terminamos o último programa falando de certas coisinhas, aquelas coisinhas do armário, a bolachinha, o chocolatinho, aquelas besteirinhas que as crianças adoram. A solução é não comprá-las? De jeito nenhum. Nós estamos num mundo hoje que não tem como, tem a televisão, os comerciais de TV, as festinhas de aniversário. Nós não podemos deixar essas crianças também aquém de tudo isso. Porém, elas não devem fazer parte da alimentação diária dessas crianças. Elas devem ser exceções. Sim, aí a conscientização disso é que é difícil, mas aí Sandra. Não devem ser compradas de rotina, devem ser exceções. E isso é um trabalho difícil, mas deve ser no dia a dia e juntamente com a família, né? A família tem que ter um papel muito importante nesse sentido. E no outro programa, no programa passado, nós falamos também, começamos a falar sobre inimigos, alimentos inimigos das crianças, sobretudo os com excesso de peso. Você citaria alguns? Sim, claro, sem problemas. Primeiro, o açúcar e o sal em excesso, o açúcar refinado, né? Na verdade, desde bebê, quando a mãe vai dar a primeira papinha, o suquinho, não há necessidade nenhuma de se colocar o açúcar ou o sal. A criança, nós, o ser humano, quando nascemos, nós não conhecemos o sal, o açúcar, então não tem necessidade. O problema é que cada vez mais vai se colocando esse tipo de ingrediente nos alimentos e a palatabilidade é boa, a criança gosta do doce. A gordura saturada é outro alimento muito ruim. A gordura saturada é aquela gordura branquinha que a gente, na temperatura ambiente, ela fica sólida. A gordurinha do salame, dos embutidos. Sim. É muito ruim, é muito prejudicial. E o que dá palatabilidade? A gordura e o açúcar. E a criança vai preferir. E o refrigerante? Refrigerante, infelizmente, não tem valor nutricional nenhum. Ele é açúcar, corante e água. Melhor trocá-lo, sem dúvida nenhuma, por água mineral e o suco de frutas, mas muito cuidado com suco de frutas em crianças obesas e sobrepeso. Os artificiais. Não, suco artificial evitar de qualquer jeito, né? O suco artificial, ele tem corante, tem conservante. Hoje em dia tem algumas marcas que de vez em quando, como eu digo, a gente não pode também proibir tudo, mas algumas marcas, elas estão sem esse tipo de aditivo, mas suco de fruta até o natural, Clara, por exemplo, o suco de laranja. O suco de laranja é feito com o quê? Com 3 a 4 laranjas. Sim. Se você for ver, tem quase 250, 300 calorias, às vezes, num copo. Verdade. Além da quantidade de frutose, que é o açúcar da fruta. É muita coisa. Então, o que a gente orienta? Ao invés de fazer um suco de laranja com 4 laranjas, até mais, faz com uma laranja completa com água. Agora, a gente tem ouvido falar muito em epigenética. São as mães, você explica para nós melhor, sim. As mães que já engravidam gordas. Esse é um tipo de exemplo. A epigenética hoje está sendo muito estudado porque são alterações já no feto, mediante o meio, mas sem alterar o DNA. Então, por exemplo, né, vamos citar o caso das gestantes ou da mulher que hoje quer engravidar. Eu sempre oriento, quer engravidar? Então, esteja num peso adequado antes da gestação, porque já é sabido que as mulheres que engravidam com um peso elevado ou as que ganham muito peso durante a gestação vão ter os filhos, os recém-nascidos, podem até ter com peso normal, mas eles vão ter 25% de chance de serem obesos na fase adulta.
Que coisa impressionante, parece que é um neurohormônio, né? Isso são estudos que estão sendo feitos, mas um tipo de neurohormônio que é enviado para o hipotálamo do feto e que de alguma forma faz com que lá no futuro ele vai armazenar mais tecido gorduroso do que seria o normal. As hipertensas, porque tem crianças hipertensas, como você falou, e ao contrário, as que têm pressão muito baixa, isso é comum na infância hoje também? Infância, tem cura, tem tratamento? Sim, a pressão baixa na verdade não é muito raro, né? Até melhora a pressão mais baixa. A criança, em geral, quanto menor a criança, é mais baixa a pressão em relação ao adulto. Que interessante. E não é assim, a medição da criança, nós aferimos a pressão, existem tabelas, gráficos, onde nós vamos colocar aquele valor mediante a idade e o sexo. E a gente vai colocar a criança ali. Agora, a pressão alta pode acontecer, né, na criança, sim. Tem algumas causas, mas falando da obesidade, é uma causa que a gente poderia perfeitamente evitar. Sandra, vamos falar um pouquinho do contrário. E essas crianças que são muito magrinhas, que demoram a desenvolver, você aconselha fazer tratamento para engordar um pouquinho, para crescer, ou isso pode ter maus reflexos no futuro? Mas sem dúvida nenhuma, você tocou num ponto muito importante. Primeiro, tem aquela criança que a mãe chega e fala assim, isso é muito comum, meu filho não come nada. Isso. Aí nós vamos avaliar a criança está num peso adequado, talvez um pouco abaixo da média, mas nada muito fora do normal e a gente vai o quê? Tranquilizar a mãe, talvez orientar alguma coisa no cardápio, para isso o papel da nutricionista é muito importante. E é uma criança que está ok, os exames normais, sem anemia, sem nenhum problema nutricional. E existe a criança que a gente fala assim, é o picky eater. O que é esse picky eater? O picky eater é aquela criança que só come o que ele quer. Ela é aquela criança entre aspas, chatinha, ela só quer aquele tipo de alimento, ela não é de tudo que ela gosta, ela é bem seletiva. Aí sim, a gente tem que tomar cuidado com essa criança, porque ela pode desenvolver um risco nutricional. É muito adequado se fazer todos os exames para ver se os exames estão normais. E talvez aí, se ela estiver num risco nutricional, um risco de peso, talvez alguma suplementação. E as crianças que não comem bem também. As crianças que não comem bem precisam de uma adequação nutricional junto com a nutricionista, claro. E também alguma suplementação pode ser importante. Pode ser importante. Agora, também precisa ver se os pais estão tomando cuidado com essa alimentação, porque às vezes não é a criança que não come nada ou não quer. Os pais também têm que prestar atenção nisso. É uma como nós falamos no outro programa, é uma vigilância, um policiamento assim, diário, para e passo, tanto para os mais obesos, para os mais gordinhos, quanto para os pequenininhos, porque acho que o foco aí também são os pais, não, Sandra? Exatamente. Então, não o que adianta a gente vê você, hoje? como uma ótima médica, excelente nutróloga. Não adianta. Tem que ter uma participação efetiva dos pais, da mãe, de quem cozinha, porque as refeições nós sempre orientamos, né? Deve ser feita em família, fora de televisão. A gente vê criança comendo em frente à televisão. Não, e cada um no horário. Os tablets. Os tablets. Não, em restaurante é muito comum. Nós muito. vamos, né? Cada um com celular, com tablet. Nossa. Então, assim, perdeu-se aquela coisa da família junto. Então, é importante as refeições na família, nos mesmos horários. O exemplo dos pais é tudo. Se o pai não der o exemplo de que está se alimentando bem, infelizmente, a criança também não vai se alimentar. Não vai se alimentar, vai seguir o exemplo. Bulimia, anorexia. Você tem tido casos, Sandra? Temos muitos casos, mais que começam na infância? Um pouquinho mais comum na adolescência. Mas na adolescência é um pouco mais no sexo feminino, né? Mais predominante no Qual sexo feminino. Qual das duas? Anorexia ou a bulimia ou ambas? Ambas. Talvez a anorexia um pouco mais, pelo menos na minha experiência, nas meninas que participam de concursos de dança, as bailarinas, aí sim, é um pouquinho mais nesse sentido. Bulimia nos casos de depressão. E é importante que você falou, Clara, tocou nesse assunto, para falar até da própria obesidade. A bulimia também acontece nessas crianças obesas que não conseguem emagrecer. Por quê? Porque elas começam a ser vítimas de agressões
agressões na escola. Bullying. Hoje também pela internet, né? Hoje também. É muito comum até os WhatsApps. Então, o que acontece? A gente tem um estudo que em meninos a agressão física é a principal, mas nas meninas é a psicológica, é a emocional, é o xingamento. Então, dizer que tá feia, que tá gorda, mas nem menina nem adulto aguenta isso, exatamente. As mulheres, né? Isso leva também a um quadro de bulimia, porque principalmente as meninas, aí elas comem e elas se sentem mal, se sentem culpadas, né? E leva aquele quadro que se a gente não... Aí entra o psiquiatra, o terapeuta, o psicólogo... Aí eu ia chegar, porque você, assim, eu queria falar um pouquinho sobre o emocional dessas crianças. Até que ponto a ansiedade ou a vontade de se comunicar o tempo todo, a exigência que tem hoje pelos pais, pelos professores, na verdade, as crianças convivem menos com os pais hoje, né? Por força da nossa vida, ninguém tem culpa. Eu pergunto a você, até que ponto o emocional das crianças interfere em todos esses sintomas que nós estamos falando? Seja ganho de peso, seja peso a menos, peso a mais, bulimia, anorexia, a parte emocional, Sandra. Influencia demais, né? E principalmente em crianças maiorzinhas, 7, 8 anos para cima, elas já se mostram muito ansiosas, muitas roem unha, ansiedade na escola, dificuldade de concentração, dificuldade de relacionamento com os amigos. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos tratamentos permitidos a nível de medicamento para criança. Para adulto já é difícil. Nós temos 3 drogas hoje permitidas e quem dirá para criança. Mas, quando a gente percebe uma alteração no sentido de uma ansiedade excessiva, algum distúrbio do lado emocional um pouco mais excessivo, aí sim nós podemos lançar a mão de algum recurso terapêutico adicional da parte médica, que vai melhorar muito esse quadro de ansiedade, consequentemente a compulsão alimentar, o distúrbio alimentar, quer dizer, e a obesidade por si só. Por si só. Quer dizer, então, esses tratamentos, quando necessários, não tem idade. Pode começar com uma criança de 5, como de 8, como de 3, como de 10. Pode, depende do meio. Cada vez parece que com menos idade as crianças já precisam, Sandra. Precisam, veja bem, né? A criança, a partir de 1 ano, ela triplica o peso do nascimento, em média. Então, ela nasceu com 3 quilos, com 1 ano ela vai ter 9, 10 quilos mais ou menos. Ela faz um depósito de gordura, então ela parece gordinha, aquela criança fofinha, gordinha. Essa gordura, então, mais ou menos a criança nasce com 17% de gordura, com 1 ano ela vai para 35%. É onde todo mundo acha o bebê fofinho. Essa gordura é responsável para os anos posteriores dela, para ela viver os anos posteriores, onde ela começa a andar, correr, brincar. Então, de 1 a 3 anos é muito normal uma coisa chamada anorexia fisiológica. A criança perde um pouco o apetite. Mas Sim. Por quê? Porque ela já tem essa gordura acumulada. É uma gordura de reserva. Sim. Mais ou menos, com 7 anos, a criança entra numa fase de novo de enchimento, essa fase de repressão, de fazer gordura novamente. O que está acontecendo atualmente? Rebound prematuro da obesidade, do enchimento. 4, 5 anos de idade, a criança começa a fazer gordura, quando não deveria. E chega nos 7 anos, onde ela realmente vai fazer gordura, ela já está com aquela gordura acumulada dos 4, 5 anos de idade. Aí é a fase que mais os pais devem prestar atenção no peso da criança, por volta de 7 anos de idade. Imagino. Por quê? Porque com 4, 5, os pais trabalham fora. Hoje em dia, como você disse, né? Hoje em dia, realmente a criança fica muito sozinha, às vezes fica o dia inteiro na escola. Corrida. E às vezes o mecanismo de compensação é trazer um doce, trazer um salgadinho, um pacote disso, e a alimentação é meio perdida. A criança com 4 ou 5 anos já está obesa. Onde não deveria. Se necessário, já pode até fazer um tratamento psicológico, que era o que nós estávamos falando. Muitas vezes, sim. Sandra, nós chegamos ao final do nosso tempo. Pena. Eu quero só falar mais uma coisinha. Eu quero que você fale do seu site, que você, entre outras coisas, você dá dicas muito de comidinhas gostosas, que eu já vi, e corretas, né? E também do seu canal do YouTube, que legal. Eu quero deixar no ar. Então, uma criança precisa o quê? Fazer mais ou menos 6 porções, consumir 6 porções de cereais, arroz, batata, por dia.
3 porções de legumes, 3 porções de frutas que podem estar distribuídas entre os lanchinhos, 3 porções de leite e derivados, leite, queijos, arroz e feijão. Essa mistura brasileira é muito boa, ela se completa em proteína, então pelo menos 5 vezes por semana. As guloseimas podem, com exceção, sendo exceção, tá? De vez em quando. E gordura boa. O que é gordura boa? O azeite extra virgem é muito bom, é uma gordura monoinsaturada. O abacate. Isso tudo você tem no seu site? Tem tudo no meu site. Qual é o seu site? Meu site é www.sandraminakawa.com.br. Perfeito. E o canal do YouTube? Só colocar Sandra Minakawa no YouTube que já aparece. Olha, Sandra, eu estou encantada. Muito obrigada. Eu tenho certeza que nós passamos assim, com suas respostas, seus ensinamentos, uma mensagem maravilhosa. Esclarecemos muita coisa, querida. Obrigada por você ter vindo. Agradeço a oportunidade. Que é isso. E boa sorte. Muito obrigada. Dos seus pequenos, dos seus baixinhos. Muito obrigada. Querida? Um beijo no seu coração. JB, eu acabo de conversar com Sandra Minakawa, que deu um exemplo aqui de sabedoria com relação à obesidade infantil, aos problemas infantis, às virtudes dessas crianças e adolescentes. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.